Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas no ar, o nosso boletim do mercado do boi, tradicional nesse horário. E obviamente que a gente está de olho nessa nova tendência, dá para dizer aí, pelo menos a gente tem sentido na última semana uma firmeza maior nas negociações no mercado físico. O mercado futuro deu uma virada boa. A gente está vendo ainda uma continuidade do movimento de alta nos últimos dias e hoje, em especial, essa alta também está acontecendo por lá. Enfim, são momentos de atenção aí, principalmente para o pecuarista, momentos que talvez possam se tornar de oportunidade de negócios também. Vamos perguntar para quem entende, vamos conversar com Iberville Neto, meu amigo, seja bem-vindo, viu, Iberville? Iberville é lá da HN Agro, tá de olho nessa... Será que dá para falar de mudança de tendência, ou pelo menos de fim da pressão, Iberville? Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem, Alexandre? Como é que vai? É um prazer, Alexandre. Alexandre, como a gente vinha comentando aqui antes da entrevista, né? Esse ano nós já tivemos algumas sinalizações de mercado ganhando essa firmeza, encontrando esse fundo. Então, a gente fica até com uma certa cautela de esperar isso, porque a gente já, algumas vezes esse fundo parecia que tinha acontecido. Mas a gente tem um cenário de menor oferta, tem um cenário de escalas diminuindo um pouco. A última semana foi de escoamento um pouco melhor no atacado. Então, assim, se essa diminuição da oferta se confirmar ou se continuar nessa toada, a gente pode estar diante desse fundo, sim. E até as próprias margens das indústrias estão boas, né, Iberville? Estão historicamente boas. Se a gente pegar a relação aí da carcaça com o indicador, referência São Paulo, a gente está falando de 16% a mais, a carcaça paga 16% além do valor do boi, né? Então, essa relação, normalmente ela não chega nem a pagar o valor do boi. Ela fica ali em 98, agora está em 116% do preço do boi. Pois é. E a gente tem visto aí, portanto, como o Iberville bem frisou, uma redução daquela oferta, mas é um ano de oferta em elevação. Tanto que a gente viu aí os números do IBGE confirmados na semana passada, se eu não me engano, né, Iberville? Mostrando isso, né? Que o abate realmente aumentou em comparação com o ano anterior, né? Isso, Alexandre. A gente está falando de um abate aí com esses números vieram confirmando, né, as expectativas e os próprios dados preliminares do CIF. Então, quando a gente pega o primeiro semestre, a gente está falando de um aumento de 9% no abate de bovinos total. Se a gente pegar bois, houve até uma queda de 1%, e vacas um aumento de 18%, e novilhas um aumento de 28%. Ou seja, bastante animal no gancho, produzindo mais carne no final das contas também, o que dá aquela sensação de pressão, de excesso de oferta aí no mercado. Mas como é que está essa oferta, essa carne que está sendo produzida aí pelas indústrias? Está sendo escoada, Iberville? Alexandre, a última semana foi de escoamento um pouco melhor e a gente teve também o feriado, né? Então, o feriado, ele, por um lado, ajuda um pouquinho no escoamento, dependendo do feriado, mais ou menos. Por outro lado, ele é um dia a menos de abate e um dia ou dois a menos de negociação. Então, a gente tem frigorífico produzindo um pouco menos de carne, frigorífico negociando menos boi, e isso, em geral, na nossa visão, acaba sendo positivo para o mercado, sabe? O feriado, em linhas gerais, a nossa leitura é que geralmente ele tem um efeito positivo, não necessariamente vai ser positivo a ponto de virar o mercado, mas ele ajuda um pouco, na nossa leitura ele ajuda. Muito bem. Bom, vamos olhar daqui para frente então, Iberville. O que que você acha que pode acontecer? Enfim, quais são ainda os gargalos ou obstáculos para a gente definitivamente bater aí o martelo sobre uma mudança de tendência? Alexandre, eu acho que essa oferta ela tem que dar essa acalmada e vamos dizer, ela tem que continuar calma, porque o que em algumas vezes acontece é à medida que os preços
que o frigorífico vai ofertando um pouquinho mais pela arroba, começa a aparecer um pouco de oferta. O pecuarista que não tava aceitando ali aquele preço menor e acaba chegando num ponto que ele acha válido vender e cada um tem a sua realidade, também não existe certo nisso, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Mas esse é um efeito se a gente tiver um aumento da venda de boiadas à medida que os preços evoluam um pouco. Então, se a oferta se mantiver mais comedida, como tem ocorrido, aí a gente tem margem no mercado doméstico, margem no mercado externo, apesar de preços em queda, né? Mas ainda, como a arroba caiu muito, a relação ali carne exportada versus arroba tá interessante. Agora em agosto foi a melhor desde outubro de 2022. Então a gente está falando de 1 tonelada exportada equivalendo a 100,5 arrobas de boi gordo. É a maior relação, a melhor relação para a indústria desde outubro de 2022. Claro que quando a gente fala de carne exportada, ela tem uma distância um pouquinho maior em tempo da compra do boi para a venda dessa carne. Então, esses dados, quando a gente traz aqui, a gente está falando dados de agosto, são dados de carne embarcada em agosto. Esse gado pode ter sido comprado um pouco, pode ter sido não, foi comprado um pouquinho antes. Então, o atacado não, o atacado é uma coisa mais próxima ali, quando a gente fala de margens, né? Então, só essa ponderação. Mas não deixa de ser um indicador importante para a gente ver que carne exportada caiu de preço, sem dúvida, caiu e não foi pouco, mas o boi caiu e foi mais ainda, né? O Iberville, e essa virada no mercado futuro, hein? Como é que você está vendo isso? Hoje, por exemplo, subindo 3% outubro. Alexandre, que a gente teve lá atrás, né? Esse desânimo todo que tem sido visto aí, né, em termos de preços futuros, ele acaba influenciando até a opção por confinar. Então, esse mercado futuro pode estar precificando, pode estar o mercado futuro primeiro, normalmente ele amplifica o movimento, seja para cima ou para baixo, né? Em relação ao que a gente vai ver depois. Mas ele provavelmente está precificando uma oferta um pouco mais tímida nos próximos meses, e isso em decorrência também dessa queda de preços futuros que acabou desanimando o produtor e os preços físicos também. É. Hoje, Iberville, olhando para o que está apontando aí o mercado, outubro 221, ou novembro 226 e o dezembro R$ 230. A gente já tem uma nova realidade de preços. É uma realidade que já atrai o pecuarista e, enfim, já é hora de fazer algum tipo de proteção, na sua opinião? Alexander, é uma pergunta importante, né? É aquela coisa, sempre o produtor tem que estar de olho no custo dele, sabendo se aquilo ali dá uma margem ou não, mas considerando o patamar de pressão que nós vivemos nesses últimos meses e essa entre-safra de preços pressionados que ocorreu em 2022. Em 2021, a gente ainda pode atribuir, em boa medida, ao caso de BSE, mas em 2022 a gente teve uma entre-safra de queda, né? Então, eu acho que esse ano é um ano do produtor, se ele tiver essa possibilidade frente à sua realidade de custos, talvez de trabalhar travado, ou pelo menos garantir um preço mínimo. Eu acho que seria um ponto, sim. Não porque eu acho que esses preços estejam excessivamente otimistas, não é a nossa leitura, porque se o mercado realmente enxugar um pouco de oferta, é, ele tem espaço para evoluir e o patamar de preços hoje, do boi como um todo, né? Quando a gente pega e faz a conta de R$ 10, não é muita coisa, uma alta de 10, R$ 15, R$ 20 em porcentagem. Então, eu não diria que esses preços estão fora da realidade, a ponto de ser uma oportunidade absurda, mas pelo momento de cautela e pelo momento de mais oferta, o ano é um ano de baixa, isso é fato, já vem se confirmando. Então, eu não ficaria esperando muito na torcida esse ano, não. Eu acho que se o produtor conseguiu garantir uma margem, é importante que ele trave pelo menos o preço mínimo. É, pois é. Agora, esses valores já não estimulam muito mais oferta para o final do ano, não, né? A gente está em setembro, se a gente pegar dezembro, esse gado sendo fechado em outubro, se a reposição tiver no jeito, ainda daria tempo, né? Mas não, já não.
essa oferta de confinamento nos meses de maior volume, né, que são setembro, outubro, novembro, principalmente, Uhum. ela já está Já tá, praticamente definida, né? já tá Então, fechada já, né? a gente já está falando aí vamos dizer que novembro, o gado de novembro é o gado que entrou no começo de setembro agora, né? Para ficar 90 dias. É O isso. gado do final de novembro, né? Que seria olhando aqui para o contemporâneo ao contrato. Eu tô tentando fazer essas contas aqui para entender se ainda é possível ter ali uma corrida para confinamento no final do ano. Pouco Sim, provável, sim, né, Iberville? Alexander, a gente está falando aí desse contrato de dezembro, possivelmente estimulando, ainda dando tempo de estimular uma entrada de gado agora. Uhum. Mas, por outro lado, a gente também já tem chuvas chegando aí, até que ponto, chegando um Valeria a pouco mais cedo em pena, né? algumas regiões, né? E isso já afeta o operacional, até que ponto esse produtor vai querer entrar com um volume maior de gado nesse período de chuvas, que É. normalmente é o momento no qual o confinador diminui a lotação ali no coxo, né? Trabalha E justamente o trocar oposto. o coxo por uma pastagem que vai chegando também à medida que as chuvas vão se acentuando, né? Num Sim, sim. ambiente de Esse meu pastagem, comentário foi pensando no exclusivo. E aí, quem trabalha com as duas possibilidades, aí tem essa sua observação que é completamente válida e a gente está chegando aí, o passo está voltando, né? Isso já dá exatamente. tranquilidade. Inclusive, já tem aquela questão. No momento de oferta de pasto, a gente tem uma pressão menor sobre o pecuarista para que ocorra essa negociação. O gado de confinamento, ele entra ali com 90, 100 dias, ele já tem a sua data para venda. Quando a gente fala de gado de pastagem, ainda mais com começo de chuvas, esse gado ainda provavelmente tem muito peso para colocar nele, em geral, claro que cada caso é um caso, mas é um momento ideal para retenção quando o produtor tem pasto, né? Muito bom. Ideal que eu penso, isso é do ponto de vista zootécnico. Aí a gente tem que acompanhar o mercado. Ô Iberville, pro pessoal da CRI, hein? Alguma novidade, enfim, algum estímulo aí pro pessoal? Alexander, a gente estava comentando antes, né, aqui, eu acho que o momento atual de estímulo, a gente não tem um estímulo nenhum, né, do ponto de vista de preço, tá e quando a gente fala de CRIA, ciclo completo, queda de preço, automaticamente é a queda de resultado. Quando a gente fala de recria e engorda, a gente tem sempre a relação de troca, o peso maior dos insumos na realidade ali, isso dá deixar a conta um pouco mais complexa. Agora, quando a gente fala de cria, o momento, essa estação de monta que vai acontecer nos próximos meses, ela está ocorrendo justamente nesse momento de desânimo. Se a gente pensar que esse animal que vai ser inseminado, esse oriundo dessa inseminação dos próximos meses, ele vai ser vendido, se a gente considerar 12 meses ali no momento da venda, 21 meses depois, a gente, na última. E aí, vamos lá. Pensando na participação de fêmeas nos abates como um indicador de desânimo da atividade, que é o que a gente usa bastante. A Uhum. última vez que o mercado esteve na casa dos 39% de participação de fêmeas nos abates foi em 2017, quando ele estava subindo, né? Depois na queda também passou por isso, claro. Mas a participação de fêmeas nos abates ascendente lá em 2017, o bezerro que foi produzido daquela estação de monta, ele 21 meses depois teve uma alta aí de 7 a 10%. E daí em diante, as altas só foram ficando mais interessantes, tá? O que que eu quero dizer para dar essa volta toda para falar o quê? Que é justamente esse desânimo que tem sido observado na cria e não tem muito. Está ruim de preço, a pecuária está vivendo um momento muito crítico de preço, isso é fato. Só que é isso aqui que gera esse desinvestimento e vai gerar uma oferta provavelmente menor daqui a alguns anos. Então, por mais que seja completamente contraintuitivo, é a estação de monta atual que deve começar a ser bem vendida lá adiante. Então, não é momento de diminuir a produção dentro do possível, dentro da realidade, dentro do caixa e etc., né? Sem querer ser muito teórico, mas agora o bezerro produzido nessa próxima estação
ele tem uma boa chance de já ser mais bem vendido lá na frente, ou menos mal vendido. Isso é importante para não desanimar o setor também, né, Iberville? Porque quando a gente pega. O que a gente mais ouve na alta, Alexander, é uma das coisas que a gente mais ouve é eu queria ter mais gado para vender. Por quê? Porque queria ter mais gado para vender, porque na baixa esse desânimo gerou um ajuste de produção. Isso faz parte do ciclo, Exatamente. mas dentro da possibilidade, dentro o produtor tentar lembrar que isso passa, é, ajuda a ele ter mais oferta nos próximos anos. E aqui sem ser teórico demais, sem querer pintar, dourar demais esse mercado ruim, esse mercado péssimo que a gente tem vivido nesses últimos meses, né? Mas é nessas fases que todo mundo desanima. Quando todo mundo desanima, a oferta diminui e o preço aumenta. Boa. Muito bom. São sempre sinais que vão aparecendo e que vão trazendo para o produtor a perspectiva, né, ou a possibilidade de se encaixar no melhor momento, né, Iberville? Então, quando o produtor aprende esses sinais, quando ele aprende a entender esses sinais, ele acaba se beneficiando deles também, né? Ele lembrar disso nessa fase de desânimo, que está todo mundo reduzindo a produção, ele vai ter um pouco mais de bezerro, um pouco mais de produção para vender quando todo mundo tiver com menos gado para ofertar. É isso. E é o ciclo, né? É o ciclo, não é fácil, é mais fácil na teoria do que na prática fazer isso, porque o produtor está precisando de caixa, o produtor vem de 2 anos aí de mercado em queda, então eu sei que não é simples, mas lembrar disso ajuda bem nesse posicionamento dentro da realidade do produtor. Muito bem. Iberville, tem perguntas chegando aqui. Uma delas é do Aurélio. Ele quer saber como é que estão as escalas de frigoríficos em Goiás e no Tocantins. Você tem acompanhado as escalas nesses estados? Bom, Aurélio, né? Isso, Aurélio Rosa. Tudo bom, Aurélio? Vamos lá. Aurélio, aqui eu vou tomando até como referência o indicador da Tagro. A gente está falando de Tocantins, uma escala de 5 dias, e Goiás. Goiás. Goiás, a referência na última sexta estava em 7,5 dias. Que não são Isso foi uma escalas queda, tá? Frente tão. a algumas semanas É atrás. isso que eu ia perguntar. Não são escalas tão longas mais, né, Iberville? Não, a gente está falando de escalas já mais enxutas. São Paulo também, aí, tanto usando o Datagro como referência, como outras indicadores aí, nosso acompanhamento também, que a gente fala com o pessoal, as escalas deram uma diminuída sim. É. É outro sinal, como você disse aí, de que estamos chegando num momento de, pelo menos, certeza de redução de pressão, né? De pelo menos o mercado trabalhar aí dentro de uma normalidade, digamos. Qual que é o preço hoje, o preço da arroba em São Paulo, Iberville? Arroba, a gente está falando de uma arroba aí em 195, seria uma referência, Alexandre, 195, 200, É, no fechamento da última semana. e Hoje, você o estava me começo de falando, semana está bem parado, né? O IMS um pouquinho acima disso até. isso, você estava me falando que Mato Grosso do Sul está um pouquinho melhor, né? Inclusive que São Paulo. IMS o 205 ali acontece também. Eu não vou dizer com frequência porque a oferta deu uma enxugada, né? Mas essas ofertas por parte da indústria, elas existem com uma certa frequência. O Adelmar Bezerra está participando aqui com a gente, está dizendo que está chegando a hora dos frigoríficos começar a pagar essas contas aí. Na verdade, o frigorífico está fazendo o papel dele, tem oferta ali sobrando, ele não vai brigar e pagar mais por um boi que está sobrando, né, Iberville? Infelizmente a realidade do mercado é de mais oferta, e aí o frigorífico nessas fases ele aproveita, né? É o jogo. Ele se posiciona e tem esse cenário de mais oferta. E a gente tem um paralelo muito interessante que é o que acontece com os frigoríficos lá nos Estados Unidos. Lá a arroba subiu, está próxima de R$ 100, US$ 100, e lá os frigoríficos estão passando mais apertados, né? Então, o cenário oposto que aconteceu há alguns anos. Então, 2022, por exemplo, 2021, 22, os frigoríficos lá tinham mais oferta. Agora, os Estados Unidos estão, para 2024, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fala que eles vão começar o ano
com o menor rebanho da série histórica, que começa em 1960. Então, é mais um fator positivo aí, pensando nesse tabuleiro internacional. É isso aí. E aí a gente já puxando um pouquinho, alongando um pouquinho, Alexandre, é, Coreia do Sul e Japão, que estão sempre em tratativas para abrir mercado para carne brasileira. O Japão foi citado pelo próprio Ministério da Agricultura como uma possibilidade para o segundo semestre. Eles compram de quem? Eles compram de Estados Unidos e Austrália. Os preços na Austrália estavam perto de US$ 100 ali, tinham explodido há alguns anos, agora eles se acomodaram. E aí o outro fornecedor deles agora está com preços lá em cima. O que que eu quero dizer com isso? Quero dizer que isso aí só reforça a possibilidade dessa liberação, né? Uma expectativa mais positiva, por quê? Porque esses países eles têm sofrido com inflação desde o início da pandemia, como todos. Claro que o grau da inflação em Coreia e Japão é muito menor, mas uma alimentação pesando aí nos índices, ela é um ponto de dor de cabeça. Então, ter mais um fornecedor como o Brasil, estrategicamente, é interessante para todos os países. E ainda mais quando a gente considera também a evolução do status de vacinação livre, sem vacinação, no caso, né? Para febre É. aftosa, que é uma exigência que esses países têm, a tendência é que a gente não demore muito para ter notícias positivas aí de Japão primeiramente, depois possivelmente Coreia do Sul também. Continuamos com a carne mais barata do mundo, Iberville? Sim, sim, eu não sei se aqui com alguns vizinhos, mas a nossa carne até esses dias estava com certeza a mais barata. A gente está falando de uma arroba aí de US$ 40, né? Paraguai e Argentina estavam um pouco acima, Uruguai também. E aí Estados Unidos próximo do 100, a Austrália cedeu, mas ainda é um patamar acima desses da América do Sul. Então Muito a bem. nossa, se não tiver alguma coisa pontual, mas dá pra gente falar que tá assim, sem O, muito medo de errar. o Sérgio Machado está querendo saber se o comércio de bezerros já começa a melhorar nos últimos meses de 2023. Tem alguma tendência de alta? Eu acho que isso vai depender muito desse momento do boi. Se o boi der uma melhorada, a gente tem uma melhoria da relação de troca. A gente tem visto muitos produtores deixando para repor até um pouco para adiante, né? Porque com esse cenário de preços caindo, alguns produtores acabam optando por esperar um pouco mais para repor, dar uma aliviada no pasto. Mas eu diria que se o boi é, der uma evoluída em termos de preços, e aí a gente entra na questão da oferta de boiadas, que é a grande dúvida para os próximos meses. É, aí eu diria que o bezerro tem espaço para ganhar uma sustentação, mas eu não sei se a gente está falando de alguma coisa mais otimista para o lado de bezerro esse ano. Muito bem. Márcio Batista, boa tarde. Qual a expectativa para 2024? Sou Márcio de Magda, interior de São Paulo. Melhor, Eberville? A expectativa é melhor? Seja em termos de preço, seja em termos de comercialização, ou ainda vai ser um ano difícil? Márcio e Alexandre, eu acho que a gente, para 2024, deve ter um ano ainda de abates de fêmeas em alta, né? Uma participação elevada de fêmeas dos abates, mas eu diria que para 2024, em termos de preços, a gente já pode estar com esse mercado assentando esse alicerce para ser mais positivo em 25. Na nossa leitura, 25 deve ser um ano já de alta, tá? Sem bola de cristal, mas com todos esses números que a gente acompanha, a expectativa é essa. E para 24, eu diria que um segundo semestre, possivelmente, já de mercado mais firme. Pode ser sim, pode ser que se a gente tiver esse cenário de bezerro dando uma firmada ao longo do próximo ano, fêmea saindo do abate, e aí a oferta de carne diminui, o preço sobe e a gente segue a toada. Talvez A não gente tem seja que um. lembrar que esse bezerro. Opa, Pode complementar, pode. desculpe. Não, esse bezerro que está sendo vendido agora, se a gente voltar, fizer aquela mesma conta ali dos 21 meses, pegar 12 meses de era do bezerro mais 9 meses, a gente está falando do bezerro produzido ali em 2021. Então é aquele bezerro que estava no auge do otimismo. Teve aquela questão da BSE em setembro de 2021, mas estruturalmente
a pecuária estava naquela fase mais otimista, tanto é que o começo de 22 foi muito bom de preços também. Então, a gente está colhendo os frutos em termos de oferta agora. E essa oferta maior de bezerros pressiona a cotação do bezerro, diminui o ânimo do criador, o ânimo, e ele precisa de caixa também, vende mais fêmeas. Então, para o ano que vem, a gente já está falando da oferta da estação de monta de 22, que já foi uma estação bem mais complicada, porque a gente já tinha ali a oferta de bezerros crescente, preços do bezerro em queda. Tanto é que quando a gente pega as vendas de sêmen de 22, elas já diminuíram. Então, houve menos investimento na cria, isso já confirmado até por números das BIA, por exemplo. E Muito, esses bezerros da estação de 22 nasceram esse ano e serão os bezerros desmamados e vendidos em 24. muito bem. Por isso, aquela expectativa de que a estação de monta atual já deve ter um bezerro melhor vendido, com melhor precificação lá na frente. Meu caro, É a nossa leitura, sim. boa. Muito obrigado, Iberville, pela participação mais uma vez conosco aqui. É sempre bom te ouvir. Sempre tem uma conta nova, um detalhe novo para mostrar para a gente, para mostrar para o pecuarista. Obrigado também ao pessoal que participou com a gente, ao Aurélio, ao Adelmar, o Sérgio Machado, o Márcio Batista, enfim, pessoal que está no chat do YouTube participando. Não se esqueça aí de se inscrever no YouTube do Notícias Agrícolas. Não se esqueça aí de dar o seu like, o seu joinha. Ele é muito importante para ajudar a gente a distribuir. E não se esqueça de acompanhar também Notícias Agrícolas e o Iberville nas redes sociais. Como é que a gente te acha nas redes sociais, Iberville? Alexandre, nosso Instagram é hn.agro e a gente tem um grupo no Telegram também, é uma lista de transmissão, na verdade, que é HN Agro. Se o produtor quiser adicionar lá, não é um grupo que fica tendo conversa, então é só de vez em quando a gente manda alguma informação que a gente acha que pode ajudar. Legal, então Gratuito. fica o convite aí para você participar das redes sociais também e acompanhar todas as novidades, todas as contas, enfim. O Iberville tem sempre um gráfico novo, tem sempre uma informação diferenciada lá no Instagram dele também, vale a pena acompanhar. Muito bom. Obrigado, Iberville. Grande abraço para você. Até a próxima. Obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Um abraço. Tá, então, Iberville Neto HN Agro conversando com a gente. Sinais de que chegamos ao fundo do poço não faltam. Falta apenas agora a confirmação de que de fato estamos buscando a estabilização aí dos preços e a partir de agora essa tendência de uma busca pela alta dos preços acaba dependendo mais de uma volta da demanda do que necessariamente de uma diminuição da oferta. Parece que até agora essa oferta já deu uma diminuída. Segundo o Iberville, fatores que mostram essa tendência: margem das indústrias segue positiva, então as indústrias podem muito bem pagar aí um pouquinho mais pela arroba, volume de exportação segue bastante interessante e a oferta está mais calma, reduzindo inclusive as escalas de abate, o que mostra aí que temos um momento diferenciado aí para os preços. Vamos aguardar a demanda para saber o que a gente pode esperar dessa demanda, seja no mercado interno, seja também na exportação. Deixa eu passar rapidinho para vocês os preços negociados lá na B3, mercado ainda em operação. Vamos ver? Olha aí na tela, setembro subindo bem, 3,38% a R$ 214. O outubro, R$ 223, uma alta de 3,96%. Novembro, R$ 227, alta de 2,48%. E olha o dezembro na casa dos R$ 230, 1,59% de altas importantes sendo registradas nesse início de semana lá na B3, Mercado Futuro do Boi Gordo. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 202,70, com uma alta de 1,17%. São os números do mercado do boi. A gente fica aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.